Oi, gente, só Jesus, só com Ele mesmo, com a família do reino, vamos colocar assim: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só por eles que a gente faz isso aqui, ó. Esse desenho lindo, maravilhoso, que é perfeito como Jesus é. Então, quem colocar defeito no meu desenho vai ter que fazer um melhor que o meu. Eu sou Eliane Kovaleski. Depois da série de 9 capítulos que eu fui contando a minha transformação que Deus, a verdade, fez em mim, é o primeiro dia que eu estou hoje falando da transformação de Deus. Então, quem não estiver entendendo nada, já te convido, gente, para que vocês vão até o YouTube, Eliane Kovaleski. Lá você vai encontrar uma série. Essa série está mostrando o caminhar que Deus fez comigo. Deus pegou na minha mão. Sabe por quê? Porque eu pedi socorro para Ele. Deus, Pai. Ele vai fazer parte dessa história para o resto da minha vida. E eu quero muito que faça parte da tua história também e que você, inclusive, compartilhe com muita gente. E venha, assim, praticar esses 4 passos que hoje eu vou passar para você de uma maneira dinâmica, onde ninguém neste mundo vai te passar de maneira igual a que eu estou passando. Por quê? Porque foi uma revelação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Deus me tirou do inferno, porque eu andava de braço dado com o diabo, gente. Vocês não têm noção. Mas vai lá na série de 1 a 9 que você vai entender que eu tinha um anjo comigo e esse anjo era o defensor da minha vida aqui na terra. Chamava-se Arcanjo Miguel. E depois eu conto para vocês que esse anjo, Arcanjo Miguel, não era o Arcanjo Miguel. Era o diabo se fazendo de luz para mim. Nenhuma novidade, porque se ele fez para Jesus, quem somos nós, né? Então somos sim usados pelo diabo aqui na terra, até o momento que você se levanta e pede socorro a Deus Pai. E foi isso que eu fiz, gente. E eu vou passar para você uma coisa bem legal, que hoje pela manhã eu conversando com o Espírito Santo e dizendo: Pai, o que eu vou falar hoje? Hoje é o primeiro dia de março de 2023. E claro, nesses últimos 7 anos que eu fiquei, dos meus 56 até os 63, que é dia 20 de dezembro, 20 de dezembro eu faço aniversário. Então, 20 de dezembro de 2022 eu fechei meu ciclo de 7 em 7 anos, aos 63. Hoje eu já estou com 64. E agora não é mais 7 anos. Agora eu já estou suficientemente madura, inclusive para ter essa autoridade de passar para você esse trabalho maravilhoso que eu coloco como terapia com Jesus. E é com Jesus mesmo, porque Jesus vai fazer parte desse processo, porque Ele fez parte na minha vida. E se não fosse Jesus, jamais eu estaria aqui, falando com você, desta maneira, tão confiante, que Deus está presente na unidade comigo. E a família do reino está aqui hoje, porque Deus, Ele é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o que mora dentro da gente. Então vamos fazer uma analogia aqui, até porque eu nunca sei o que eu vou falar direito com vocês. Mas eu sei que eu vou usar uma palavra hoje com você, que é dentro da questão da cruz me revelada. A cruz me revelada para mim representou muito bem depois de 2015, quando eu entendi quem era Jesus e trouxe Jesus para o meu coração, de todo o coração. Então o meu coração é todo para Deus, todinho para Deus. Primeiro é Deus, depois o resto. Por quê? Porque se eu não tenho Deus, eu não tenho como amar o outro. Primeiro eu amo a Deus sobre todas as coisas, depois eu amo a mim, para poder amar o outro. Como eu vou amar a mim se eu não tenho Deus na plenitude dentro de mim? Então, Jesus é maravilhoso, porque Ele preencheu algo que eu tinha buscado de uma maneira assim
doente até, porque a minha mente estava enfurecida, a minha mente estava ferida, a minha mente estava num grau que não tinha como sair daquele inferno que eu não encontrava paz. E por falar em paz, foi por causa dessa habilidade aqui do pacificador que eu resolvi cortar no meio. Nem quero explicar muito, gente. Vai lá e ouça lá o 8º capítulo, porque eu não quero repetir coisas do passado. Eu quero trazer você para o novo, a cruz me revelada. E eu quero dizer para você que nós somos, sim, produto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos um produto, nós temos uma empresa montada, mas ela está totalmente preparada. Principalmente agora, depois de 64, trabalho, gente, obra que foi determinada na minha vida e que só Deus sabe o que tem para fazer. Mas quando eu fiz esse movimento de divisão lá, porque eu queria muito a habilidade que existia dentro de mim, que era o pacificador, e exatamente eu queria o pacificador porque eu estava cheia de dor. E a dor minha era realmente uma ausência de paz mental. Eu não conseguia ter paz mental. Então, vamos falar dessas qualidades aqui, que eu digo que são habilidades, que você vai aprender a ser um produto pacificador. De quem? Da verdade e da justiça de Deus. Foi assim que eu fui trazida pelas mãos de Deus, porque eu fui buscar uma habilidade para pacificar a minha dor, e eu sabia que eu era um produto pacificador, e eu queria a verdade, queria a justiça. Como eu não tinha conseguido pelas próprias mãos, né? Quem consegue? Ninguém. Só Jesus. Por isso ele faz parte. Ele justificou todos os meus pecados, todas as minhas dívidas, da minha genealogia. Eu falo sobre genealogia, você vê lá na série, você vai entender também por quê. E eu realmente paguei as minhas dívidas. Eu quitei as minhas dívidas com Deus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Ele que pagou um alto preço pela minha alma. Então, é inegociável essa verdade, é inegociável essa justiça, porque o único justo juiz e a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Deus mostrou isso, está na palavra. E como eu quero trabalhar com você o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo, não tem como a gente chegar no quarto passo sem começar pelo primeiro passo. E o primeiro passo, na cruz me revelada, isso foi Deus que foi me trazendo tudo novo. E Ele foi me mostrando como. Então não me pergunte como, só creia. Creia, porque a fé é você crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele tem um trabalho para cada um. E Ele me deu esse trabalho. E me deu de uma forma limpa e purificada, porque eu fui buscar o pacificador. E o único que pacifica a nossa dor é Jesus. Por isso, terapia é com Jesus. Porém, essas 3 primeiras fases, eu quero te estimular hoje. Eu quero socializar a tua vida hoje. E quero te comunicar hoje que você é um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus. Como? Você vai ter que dar o primeiro passo. O primeiro passo, eu vou falar para você que tem números aqui, e esses números, eles não significam nada além de uma habilidade que existia já. Habilidade 8, que era o número que vai organizar a tua mente. Aqui é a habilidade que era o 5 e aqui era a habilidade 6. Então, para você chegar nesse nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, você precisa espiritualizar a tua mente. E isso tem a ver com o número 7. Bom, Deus foi me mostrando essa questão de número porque foi realmente difícil para eu ouvir Deus falar comigo sobre essa questão do número. Eu achava até que eu não ia nem usar os números, creia.
mas ele disse, você vai usar os números sim. O número 7, ele significa, na palavra, o 7º dia que Deus criou todo o mundo, todas as coisas. Então, esse número é espiritual. Ele que criou em espírito e em verdade, junto ao Filho e ao Espírito Santo. Ele criou tudo. Só que o número 6, ele tem uma significação imensa aqui no projeto da Cruz Me Revelada, que eu vou dizer que é o método hoje da Cruz Me Revelada. É um método, é uma receita de bolo que vai te ajudar a não sair dessa receita, porque foi a receita que Deus me trouxe para ele. Você acha que eu vou te vender outra coisa? Vou te vender aquilo que Deus me deu. E só posso te dar aquilo que Deus me deu, porque é tudo de Deus. Então, o número 6, no antigo, ele era a justiça. Ele continua sendo a justiça, porque Jesus, ele desceu para a terra para justamente salvar a nossa cabeça da mente do pai da mentira. O pai da mentira tem nome. Ele é o diabo, o Satanás e o espírito 666, que está lá em Apocalipse, que também nós vamos falando aos poucos. Então, eu vou te dar assim em doses pequenas para que você entenda a profundidade desse plano de salvação. Isso é um plano de salvação. É assertivo, é efetivo, porque a partir do momento que você entra nesse quarto aqui e você vai entender quem é a verdade, você nunca mais vai deixar a tua cabeça no chão, porque a ideia é levar você para o 9º passo. 7 é o espiritual, o 8º é o que pacifica, e o 9º é quando você já está pronta e determinada a servir aquele que te criou. Você vai ter um trabalho que é de Deus para você. Então, não tenha, a prosperidade chega na sua vida, porque a prosperidade nada mais é que a ausência de necessidade. Ele vai te dar tudo que você não consegue buscar aqui nessa terra. E da onde sai esse número 8? Sai de você juntar a mente de Cristo, que é Jesus, à tua mente humana. Ok? Espero que você consiga já pegar, porque é espírito, gente. Quem vai pegar é teu espírito, não sou eu que vou te convencer a nada. Mas aqui existe uma receita, um método que vai fazer você ficar totalmente liberta dos espíritos malignos. E você não vai ter dívida nenhuma para pagar aqui na terra. Porque a palavra diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso, a cruz me revelada. Olha lá, ó, como é que está o desenho. A cruz me revelada. Eu não tinha noção na época que eu tinha formado uma cruz. Então, vamos lá. Hoje não é o dia 1, dia 1º hoje. Hoje não é o mês, nós não estamos entrando no mês 3, que é o mês de março. Então, Deus foi me mostrando tanta coisa, gente, nesse tempo que eu fiquei 7 anos com Ele, estudando a palavra. E Ele disse que o 8º dia, que era o que eu questionava, Deus, mas e o 8? Como que eu vou falar do 8 para esse povo que não entende o que eu vivi com o Senhor? Ele disse, o 8º dia, filha, eu criei vocês no 6º, não criei? Criei o ser humano no 6º dia. Ok, então para mim tinha tudo, é o número 6 e tem a ver com Apocalipse 13:18, viu? Vai lá e leia. Perdão, gente, é que eu sou muito assim, eu queria passar tudo para vocês hoje, mas calma, Eliane, não andeis ansiosa por coisa alguma, mas em oração e súplica, com a graça, com a gratidão de Deus, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde agora o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, para que eu possa passar para você essa novidade que está no mercado e que vai limpar todos os espíritos malditos que estão querendo tomar a tua mente, porque nós precisamos acordar. Nós precisamos expandir a nossa mente. E esse trabalho vai fazer uma expansão na tua consciência que você não tem noção. Por quê, Eliane?
Porque o número 8, Deus me disse o seguinte: quando eu descansei no 7º dia, eu não fiquei assim, sem fazer nada, porque Deus não para, Ele é movimento. Mas Ele descansou, e o descansar dele é como se Ele abençoasse a gente, ficasse sobre nós, sabe? Aquela sensação de que Ele ficou sobre tudo aquilo que Ele criou. Gente, imagine que bênção que Ele deve ter dado para tudo isso que Ele criou. E o 8º dia é problema seu, problema meu. Nós vamos ter que dar a continuidade. Então é o único número que não é interrompido. Mas percebe que aqui nessa parte existe um estreitamento. E é no estreitamento que você vai aprender muito mais com Deus. Porque com Deus é no estreito. É no sim, não, não. Com o diabo é no amplo. Tudo pode. Só que não vai para o céu. Não vai para a eternidade com Jesus. Vai viver aí seus 150 anos. Nós não. Nós vamos viver a eternidade. A abundância aqui é a eternidade. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Então vamos lá. Hoje é o primeiro dia. Sabe como que eu vou te dar esse toque da cruz me revelada, que é algo que ninguém até hoje te falou. Porque eu mesma fiquei surpresa. Mas eu calculo o mês de 9 em 9 dias. O primeiro dia, eu me estimulo. É hoje. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Me estimulo a falar contigo. Vem para Jesus. O quanto antes. Porque a mente dele é linda. E não tem ninguém que vai ser melhor terapeuta que ele. Melhor coach que ele. Melhor mentor que ele. Melhor mestre que ele. Melhor que tudo que ele. Não existe outro igual. Então se estimule nesse dia 1 a fazer alguma coisa. Mas sabe o que Deus diz para você depois dos teus 14, 15 anos? Porque antes disso você vai ver lá que é difícil, porque é o subconsciente, é o inconsciente. Estou falando aqui já na comunicação para você que é social. Ele diz, se estimule. Hoje é o dia 1. E sabe como é que a gente vai se estimular? Pondo o pé, dando o primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, como que Deus vai me ajudar? Não existe milagre. O milagre já é você aqui. Então, quando eu fui buscar o meu Deus Pai, no momento de aflição que eu estava, eu dei o primeiro passo. Eu quis reconstruir o meu eu. Então, esse meu estímulo de buscar o primeiro passo, Deus só fez isso em mim. Opa, agora é comigo. A sociedade precisa de você aí embaixo. Porque você é meu filho, você é minha filha. Então, a parte social, quando eu vou entrar na sociedade, eu não entro mais sozinha. Porque eu tenho um amigo dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é justamente aquele que Jesus falou que quando ele subisse aos céus, o meu Pai enviaria um Consolador para morar com vocês, viver com vocês, e é o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, ele já está aqui, ó. Ele é o teu melhor amigo na sociedade. Sem ele, não arrisque sair por aí, porque senão você vai sair com a cabeça no chão. Você vai entender isso se você acompanhar todos os 9 capítulos. O Espírito Santo é a sabedoria que nós temos, que antes de vir na barriga da nossa mãe, a gente já conversou com o nosso Pai. Ele já determinou o nosso destino. O Espírito Santo é o elemento principal no nosso organismo. Ele está dentro de nós. Então, eu me estimulo a entrar na sociedade hoje com o Espírito Santo. E comunico para você que eu sou um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus. Ah, sou. Sou porque Deus me curou quando Ele falou, faça a tua história e conte esses em 9 capítulos, porque são de 7 em 7 anos. E eu contando a história, eu mesmo fico surpreendida de ver a dor que existia dentro de mim. Era a falta de paz mental. A minha mente não ia dar conta. Eu não tinha por onde ir mais. E o diabo só dando corda para mim. E eu junto com ele, achando que era ele que estava me ajudando. Era Deus, na sua misericórdia, ajudando a minha mente.
Então, você pode estar me perguntando, Eliane, mas como que eu vou me estimular a entrar na sociedade com o Espírito Santo e comunicar que eu sou um produto pacificador? Da verdade e da justiça de Deus. Sem a palavra de Deus, não dá. Aí eu lembro de uma música que existe, que sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. É, gente, é uma música. E não dá mesmo. Por isso você vai precisar passar pela prática do 07, do 7-14 e dos 14 aos 21, que é a fase do inconsciente, a fase do subconsciente e a fase do consciente. Para depois, você como adulto, já nos 21 para frente, entenda que a palavra que eu buscava por todo esse canto desse mundo que não me dava paz, e quando eu encontrei a habilidade do pacificador, eu falei, é essa que eu quero para mim. E eu descobri na palavra que bem-aventurados são aqueles, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E olha, eu descobri que eu era filha verdadeiramente, porque eu chamei meu pai, então não tem outro para te ajudar se não é teu pai. Só que teu pai vai dizer, não tenho como te ajudar se você não colocar o meu filho como intercessor, como mediador dessa tua conversa. Por isso eu fiquei 13 anos trabalhando com a terapia, sem entender o que eu estava fazendo. Mas Deus sabia que um momento ele ia conseguir pegar a minha cabeça, porque era muita coisa na minha mente. Então, gente, hoje é dia 1, você se estimule. E amanhã, Eliane, amanhã é dia 2. Dia 2 você já vai entender que dia 2 é o dia que o Espírito Santo está mais parceiro com você, porque é 2. Onde tem 2 ou mais, Jesus já está presente. Então, se eu não dou o primeiro passo, como que eu vou ter o Espírito comigo? O Espírito Santo não vem assim do além. Ele precisa de um produto, de um corpo, de um instrumento. E eis-me aqui, Senhor. E aí, sabe quem é que vai comunicar para você no terceiro dia? A família do reino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o quarto dia, Eliane, o quarto dia é você produzir. O quinto dia você vai ouvir muito atentamente a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então você vai precisar usar a palavra de Deus. Porque não existe brincadeira com Deus. Aqui nós não estamos mais brincando de casinha. A cruz me revelada vai fazer você amadurecer na palavra. E a justiça vem do alto. Então esse aqui não é um autoconhecimento, que era o que eu achava que eu estava fazendo com U. O autoconhecimento aqui, ele é com L. Ele vem de cima para baixo. E o sexto passo, você vai ter que tomar muito cuidado no dia 6. Porque o dia 6 é o dia que o diabo vai puxar tua mente para deixar você perdido com as coisas desse mundo. Mas você sabendo como caminhar, você vai botar a mente em Cristo o tempo todo. A mente em Cristo, porque ele obedece ao Pai. E o sétimo dia é o dia do espiritual. É um dia que você vai dedicar praticamente para conversar com Deus em um relacionamento bem íntimo. E o oitavo dia você vai disciplinar. O que é que eu fiz do primeiro dia até hoje, até agora? Você vai disciplinar, você vai se organizar, porque alguma coisa deu errada, você tem tempo de se organizar. E o nono dia você fechou já os primeiros 9 dias do mês de março. Para depois começar tudo de novo, que daí vem o 10. Só que para mim não existe o 10, existe o 1. Não existe o 11, existe o 2. É confuso para você? Não importa. Mas se você fizer a cruz me revelada, no passo a passo, como eu quero trabalhar com você de uma forma terapêutica, você vai entender tudo isso. E você nunca mais vai ficar com a cabeça no chão, sendo escravo do diabo. Você vai ser, sim, escravo de Jesus. Afinal de contas, nós fomos comprados por ele e muito bem pago. Nós temos um valor que é inegociável. Então, gente, isso é um pouco do que a cruz me revelada vai te ajudar, vai te estimular a entrar na sociedade e comunicar que você, sim, pode ser um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus.
E eu vou terminar com uma palavra, porque foi a palavra que, quando eu vi o pacificador que tinha na palavra, que seriam os filhos de Deus, eu fiquei muito feliz. Eu me considerei mais ainda como filha, porque sabia que a palavra estava me confirmando. E aonde é que eu fui descobrir que eu estava com essa cruz? Quando eu dividi aquela cor que diziam para mim que era tal verde, e eu dizia, não, eu quero rosa. E nessa confusão mental, que as pessoas queriam me convencer que verde era rosa, eu fiz isso. Eu não quero. Eu vou colocar os dois aqui. E isso, eu fiz isso. Eu abri meu coração. E aí, a cruz. Por isso, Lucas 9, 23 é a palavra da cruz me revelada. Quando Jesus falou para os seus discípulos, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Negue a si mesmo, dia a dia. Por isso, cada número tem uma conotação aqui. E me siga. É isso, gente. Que o Espírito Santo consiga tocar a tua mente para que você já comece a entender o que é esse método, a cruz me revelada. E não vai existir nenhum mercado por aí, viu? Porque Deus me deu de presente. Porque eu fiz toda a lição e hoje eu tenho expertise sobre isso. Então, gente, que Jesus te abençoe e que a gente venha caminhar junto no método da cruz me revelada e você seja mais um com a cabeça em Cristo Jesus e seja assim a expansão para o reino de Deus aqui na terra. Até mais!